As luzes de Natal piscam na árvore gigantesca que enfeita o canto da sala, um monstro verde e cintilante que parece ter sido roubado de um conto de fadas. Cada bola de cristal reflete o salão lotado, os sorrisos brancos, as joias que brilham nos pescoços e pulsos das pessoas. O som é uma mistura de risadas altas, taças de champanhe se tocando e uma música suave que sai de caixas de som que eu nem consigo ver. Tenho 80 anos e meus olhos, já cansados e um pouco turvos pela catarata, tentam absorver a cena. É a noite de Natal na casa do meu filho, do meu Neymar pai, um palácio que ele e Nadine, minha nora de ouro, construíram com o suor e o talento do meu neto, do nosso Juninho. Sinto o cheiro de comida boa no ar, uma mistura de peru assado, bacalhau e doces finos que eu nem sei o nome. É um mundo de abundância, um universo de fartura que, para mim, ainda parece cenário de novela. Eu olho para as minhas mãos, pousadas no meu colo. Os nós dos dedos são grossos, a pele é um pergaminho manchado pelo tempo e pelo trabalho. São as mãos de um mecânico, de um eletricista, de um homem que passou a vida lutando com o metal e com a necessidade. Elas parecem não pertencer a este ambiente de seda e cristal. E, no entanto, cada tijolo desta casa, cada luz que pisca nesta árvore, cada prato farto que será servido nesta mesa, foi de alguma forma cimentado pela graxa que um dia cobriu estas mesmas mãos. Meu coração se enche de um orgulho que chega a doer, um balão que infla no meu peito e empurra as costelas. Vejo meu neto, meu Juninho, circulando pelo salão. Ele não é mais o menino franzino de Mogi das Cruzes. É um homem, um ídolo mundial. Mas para mim, o sorriso ainda é o mesmo de quem sabe que a verdadeira riqueza não está nas coisas que o cercam, mas nas pessoas. Vejo ele abraçando a mãe, Nadine, com um carinho que transborda. Vejo ele trocando um olhar de cumplicidade com o pai, uma comunicação silenciosa que só os dois entendem. Vejo ele brincando com a irmã, Rafaela, a eterna protetora. A base dele, a fortaleza que nós construímos na dificuldade, permanece intacta. E isso, para mim, vale mais que todas as bolas de ouro do mundo. Antes de eu contar a parte amarga desta noite, o momento em que a felicidade deu lugar a uma crueldade que eu não esperava encontrar sob este teto, quero pedir um minuto da sua atenção. Você, que está aí do outro lado, ouvindo ou lendo a confissão deste velho avô. Se esta história de uma família que saiu do pó e alcançou as estrelas, mas que nunca deixou de olhar para o chão que a sustentou, ressoar em você, peço que me ajude a espalhar esta mensagem. Se estiver assistindo a este relato em alguma plataforma, por favor se inscreva no canal. É um gesto pequeno para você, mas que para nós significa que as histórias de verdade, de luta, de amor e de honra ainda têm espaço neste mundo tão apressado. Deixe também a sua curtida, o seu gostei. Cada curtida é como uma luzinha a mais na nossa árvore de Natal, um sinal de que estamos conectados, de que você entende o que estou tentando dizer. E, por favor, me conte de onde você faz parte desta nossa grande família virtual. Escreva aí nos comentários a sua cidade e o seu país. Adoraria saber se a minha voz está chegando na África, na Europa, na Ásia. Saber que a jornada do meu Juninho, que começou com os pés descalços num campinho de terra, hoje inspira pessoas em todos os cantos do planeta. É o maior presente de Natal que um avô pode receber.
Agradeço a cada um de vocês por me permitirem entrar em suas casas. Agora preciso voltar àquela festa, àquele jantar. E ao momento em que o brilho das luzes de Natal não foi suficiente para esconder a escuridão que algumas pessoas carregam no coração. A sala estava cheia, não apenas da nossa família, mas também de um novo círculo de pessoas que a fama do meu neto atraiu. Havia empresários de ternos bem cortados, artistas com sorrisos ensaiados e alguns parentes distantes que eu mal lembrava de ter visto na vida, mas que agora faziam questão de exibir sua intimidade com a família do Neymar. E era deste grupo que emanava uma energia estranha, uma admiração que parecia misturada com uma ponta de inveja, um respeito que soava falso. Eu, sentado numa poltrona um pouco afastado da agitação principal, era um observador silencioso. Para muitos ali, eu era uma peça de museu, o avô pitoresco, uma relíquia de um passado de pobreza que eles achavam interessante, mas um pouco deslocado naquele ambiente de luxo. Meus pensamentos voaram para os natais da nossa antiga vida. Lembro-me de uma noite de Natal em que a nossa ceia foi pão com manteiga e um copo de suco em pó. O único presente foi uma bola de plástico, barata, que eu comprei com o dinheiro que seria para a minha passagem de ônibus da semana. O Juninho, com seus 6 ou 7 anos, agarrou aquela bola como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. O brilho nos olhos dele, a alegria genuína, era mais iluminado do que esta árvore de Natal inteira. Naquela noite, não tínhamos peru, nem champanhe, mas tínhamos um ao outro. Estávamos espremidos num cômodo pequeno, mas o nosso amor preenchia cada centímetro. Aquilo sim era fartura. Fui tirado das minhas memórias pela voz alta de um homem que eu não conhecia. Ele era um novo amigo do meu filho, um investidor com um relógio de ouro que brilhava tanto que ofuscava. Ele estava num círculo de pessoas, contando vantagens, e olhou na minha direção. "Aquele ali é o seu pai, Neymar?" Ele perguntou ao meu filho, alto o suficiente para que todos ouvissem. "O começo de tudo. Que história, hein? Deve ser incrível para o senhor ver tudo isso, vindo de onde veio. É outro mundo, não é mesmo?" A pergunta não era genuinamente curiosa. Havia nela um tom de condescendência, como se eu fosse um selvagem visitando a civilização pela primeira vez. Meu filho, sempre protetor, respondeu com firmeza: "Ele não é o começo, ele é a base. Sem base, nada disso aqui estaria de pé." A resposta do meu filho me encheu de orgulho, mas não foi suficiente para deter a maré de olhares que se viraram para mim. Eram olhares que me despiam, que me analisavam, que me julgavam. E eu senti, pela primeira vez em muito tempo, o fantasma da vergonha, da minha roupa simples, do meu sapato gasto, das minhas mãos que não sabiam segurar uma taça de cristal com a mesma elegância que os outros. A humilhação ainda não tinha um nome, mas ela já estava no ar, como uma fumaça tóxica, esperando o momento de me sufocar. E eu sabia, com a intuição dos velhos, que aquela noite de celebração ainda me reservava uma provação amarga. E que o meu silêncio, guardado por tantos anos, talvez estivesse prestes a ser quebrado. Fomos convidados a nos dirigir à sala de jantar. Se o salão de estar era um deslumbre, a sala de jantar era uma catedral da opulência. Uma mesa de madeira escura, tão longa que eu mal conseguia ver a outra ponta, estava posta para um banquete de reis. Havia tantos talheres ao lado de cada prato que pareciam instrumentos cirúrgicos.
3 tipos de taças, cada uma com uma função que a minha simplicidade desconhecia, brilhavam sob a luz de um lustre de cristal que pendia do teto como uma cachoeira de diamantes. Sentei-me onde Nadine, com sua gentileza de sempre, me indicou, entre ela e a Rafaela. Em frente a mim, e por toda a extensão da mesa, se sentaram os convidados. E ali, no centro, como um pavão exibindo suas plumas, estava o tal investidor de relógio de ouro, que se chamava Maurício. A comida começou a ser servida por garçons de luvas brancas. Os pratos tinham nomes franceses e porções pequenas, mas a conversa era farta, e o vinho, que segundo os comentários era caríssimo, fluía sem parar. Eu me sentia como um peixe fora d'água, um passarinho de asa quebrada num ninho de falcões. Comi pouco, mais por receio de usar o garfo errado do que por falta de fome. E observei. Vi a maneira como Maurício e seu círculo dominavam a conversa, falando de viagens a Dubai, de bolsas de valores, de política, um mundo tão distante da minha realidade que poderia ser em outro planeta. Eles tratavam meu filho e meu neto com uma intimidade forçada, cheia de elogios exagerados que soavam mais como uma tentativa de se associarem à fama do que um sentimento genuíno. E os olhares que lançavam para mim eram de uma curiosidade quase zoológica. E então, o momento veio. Maurício, já com as bochechas coradas pelo vinho, levantou-se, bateu com um talher na sua taça de cristal, produzindo um som agudo que silenciou a todos. Amigos, família, ele começou, a voz untuosa e alta. Nesta noite de celebração, de sucesso, eu gostaria de propor um brinde. Um brinde não ao craque que todos nós admiramos, não ao empresário visionário que é meu amigo Neymar Pai, mas à semente, à origem de tudo, um brinde ao patriarca. Ele ergueu a taça na minha direção. Um calafrio percorreu a minha espinha. Eu senti os olhares de todos na mesa se cravando em mim. Meu filho sorriu, um sorriso tenso, esperando um tributo sincero. Mas o que veio foi veneno, adocicado com ironia. Um brinde ao Senhor, ele continuou, olhando diretamente para mim, que nos prova que a genética é uma coisa fantástica. De um solo tão simples, tão autêntico, ele escolheu a palavra com um sorrisinho. Brotou uma orquídea rara. É a prova de que não é preciso entender de vinhos para produzir a melhor safra. Algumas pessoas no seu círculo riram. Um riso rápido, cúmplice. Vi a mandíbula do meu filho se enrijecer. Nadine pousou a mão sobre a perna dele. Um pedido mudo de calma. Eu fico imaginando, prosseguiu Maurício, alheio ou talvez deliciado com a tensão que criava. O Senhor nos natais de antigamente. Devia ser bem diferente, né? Sem essa coisa de peru, de bacalhau. Devia ser uma farofinha, uma galinhada. Uma simplicidade que hoje, infelizmente, se perdeu. A cada palavra, eu me sentia diminuir na cadeira. Cada risada era como um tapa no meu rosto. Ele não estava me homenageando. Ele estava me usando como um acessório para a sua performance de homem rico e espirituoso. Estava usando a minha pobreza passada para realçar a riqueza presente deles, transformando a minha luta em uma anedota, em uma piada de salão. Vi o rosto do meu Juninho do outro lado da mesa. O sorriso tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma expressão fria, uma calma perigosa que eu conhecia bem. A calma que precede o drible fatal, o bote da serpente. Mas a humilhação ainda não tinha chegado ao seu ápice. Maurício ergueu a taça ainda mais alto. Então,
Um brinde final ao homem que nos ensina a maior de todas as lições, a de que, na vida às vezes, a maior jogada é simplesmente ter a sorte de comprar o bilhete premiado da loteria. Ao seu neto, senhor, e à sua imensa, imensa sorte. A palavra sorte foi a facada final. Ela anulava cada noite mal dormida, cada gota de suor, cada sacrifício, cada oração. Ela reduzia a nossa jornada a um mero acaso. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortante. As risadas morreram. Até os seus amigos perceberam que ele tinha ido longe demais. Meu filho fez menção de se levantar, o rosto vermelho de uma fúria que estava prestes a explodir e acabar com a noite de Natal de todos. Nadine o segurava com as duas mãos. Juninho não se moveu, mas seus olhos fuzilavam Maurício com um desprezo glacial. E eu senti o chão desaparecer. Mas em meio à tontura da humilhação, uma força antiga, adormecida, despertou em mim. A força do homem que nunca levou desaforo para casa. A dignidade do trabalhador que não devia nada a ninguém. Eu vi a dor e a raiva da minha família e soube que precisava protegê-los, até mesmo deles mesmos. Não era o meu filho ou o meu neto que tinham que responder àquilo. Era eu. Aquele homem não ofendeu o avô de Neymar. Ele ofendeu a mim, a minha história. Com uma calma que eu não sabia que possuía, eu dobrei o meu guardanapo de linho branco e o coloquei ao lado do prato. Com as mãos trêmulas, mas firmes, empurrei a minha cadeira pesada para trás. O som dos pés da cadeira arrastando no mármore ecoou pelo salão silencioso como um trovão. E, lentamente, me pus de pé. Meus 80 anos pesavam, mas a minha honra me ergueu. Todos os olhos que antes me olhavam com pena ou zombaria, agora me encaravam com espanto, com expectativa. O pavão, o tal Maurício, ainda estava de pé com a taça na mão, o sorriso presunçoso congelado no rosto. E eu, pela primeira vez naquela noite, eu não era o velho avô, eu era o homem. E eu tinha algo a dizer. Todo o oxigênio da sala de jantar pareceu ser sugado para dentro dos meus pulmões. O tilintar de um garfo caindo no prato soou como um sino de igreja. Os rostos na mesa, que antes eram uma mistura de zombaria e desconforto, agora estavam congelados numa máscara de pura expectativa. O sorriso de Maurício vacilou. A arrogância em seus olhos dando lugar a uma incerteza confusa. Ele não esperava por aquilo. Ninguém esperava. Meu corpo tremia um pouco, fosse pela idade ou pela adrenalina que corria por minhas veias velhas. Mas a minha voz, quando saiu, foi firme como uma rocha. Eu não a dirigi a todos, mas apenas a ele. O senhor falou em sorte, senhor Maurício. Comecei, a voz calma, quase didática. É uma palavra bonita, curta, fácil de dizer. É uma palavra que os homens que nunca sujaram as mãos de terra usam para descrever a colheita farta dos outros. Eu conheço a terra. Eu conheço o adubo. Eu conheço a praga, a seca e o trabalho de arar o chão duro antes mesmo de a primeira semente ser sonhada. Fiz uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar na mesa. Vi meu filho, Neymar pai, me olhar com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Uma mistura de orgulho e súplica, talvez com medo de onde eu iria chegar. Vi Juninho, meu neto, com os cotovelos na mesa, o queixo apoiado nas mãos, os olhos fixos em mim, absorvendo cada sílaba. Ele sabia que algo fundamental estava prestes a ser revelado. O senhor e seus amigos veem esta casa, esta mesa, este champanhe que o senhor bebe com tanto gosto. Continuei, gesticulando levemente com a minha mão calejada.
E chamam isso de bilhete de loteria. Vou lhe contar a história do dia em que compramos esse bilhete. Meu olhar viajou no tempo e a sala de jantar luxuosa se dissolveu, dando lugar a uma cozinha pequena e escura, 20 anos atrás. Havia um campeonato, o mais importante da vida do Juninho até então. Ele era um fiapo de gente, pura canela e dente, mas com uma bola nos pés, ele era um gigante. Para ir a esse campeonato, em outra cidade, precisávamos de dinheiro. Dinheiro para a inscrição, para a viagem num ônibus velho, para a comida. E nós não tínhamos. Não tínhamos nem o do aluguel do barraco onde morávamos. Descrevi a cena para eles. A noite em que meu filho chegou em casa, derrotado. O homem mais forte que eu conheço, sentado na beira da cama, com a cabeça entre as mãos, chorando em silêncio para não acordar os filhos. Ele tinha batido em todas as portas, pedido ajuda a todos que conhecia. Ninguém ajudou. Ele disse para Nadine que talvez fosse a hora de desistir, que o sonho era grande demais para a pobreza deles. Que o Juninho teria que ser um menino normal, arrumar um emprego normal, ter uma vida normal. Naquele momento, vi a incredulidade no rosto de alguns convidados. Aquela história de miséria parecia uma ficção para eles. Naquela noite, minha voz embargou por um instante, mas eu a recuperei. Eu vi o sonho do meu filho morrendo, e o sonho do meu filho era a única herança que eu queria deixar para o meu neto. Sorte, Sr. Maurício. Não bate na porta de um barraco à meia-noite. O que bate é o desespero. Na manhã seguinte, eu saí de casa antes de o sol nascer. Fui até o centro da cidade. Eu tinha uma única coisa de valor na vida. Não era um relógio de ouro. Era uma casinha. Pequena, de 2 cômodos, num terreno que eu comprei com o dinheiro de 10 anos de trabalho extra. De noites em claro consertando os carros dos outros. Era a casa que eu construí com estas mãos, tijolo por tijolo, para a minha falecida esposa. Era onde eu pretendia envelhecer. Era tudo o que eu tinha. O silêncio na sala era absoluto. Até a respiração parecia ter parado. Meu filho me olhava, os olhos arregalados, a boca entreaberta, como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. E estava. Eu vendi a casa. Vendi naquele mesmo dia, para o primeiro que apareceu, pela metade do que ela valia, porque eu não tinha tempo para negociar. O sonho do meu neto não podia esperar o preço de mercado. Com o dinheiro no bolso, uma trouxa de notas velhas e amassadas, voltei para casa. Entreguei tudo para o meu filho. Ele chorou, se recusou a aceitar. Eu o obriguei. Eu disse que era um empréstimo do meu fundo de garantia, uma mentira. E fiz ele me prometer 2 coisas. Primeiro, que ele jamais desistiria do filho dele. E segundo, que ele jamais contaria ao Juninho ou a qualquer outra pessoa de onde veio aquele dinheiro. O menino não precisava carregar o peso dos sacrifícios dos mais velhos. Ele só precisava ser livre para sonhar. As lágrimas agora corriam pelo rosto de Nadine. Rafaela segurava o braço dela. Neymar pai estava paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. E Juninho? Meu neto. Ele abaixou a cabeça e vi seus ombros tremerem. Ele estava chorando. Aquele dinheiro, Sr. Maurício, eu disse, a voz subindo de tom pela primeira vez. Pagou a inscrição naquele campeonato. Pagou a comida. Pagou a chuteira nova. E naquele campeonato, um olheiro do Santos viu o meu neto jogar. O resto da história o senhor conhece. O senhor a chama de sorte. Eu me virei.
meu corpo todo tremendo de emoção, e olhei para o meu filho e para o meu neto. Aquilo não foi um bilhete de loteria. Foi o primeiro investimento. Foi a primeira e mais importante rodada de captação de recursos da Neymar Sports. O ativo não era dinheiro, era fé. O risco era total. E o lucro? O lucro é esta família, é a honra que carregamos. Finalmente, voltei meu olhar para Maurício, que estava pálido, encolhido, a taça de champanhe esquecida na mão. O senhor Maurício, fala de dinheiro, porque é a única riqueza que o senhor entende. O senhor olha para as minhas mãos e vê a pobreza. Eu olho para as suas e vejo o vazio. O senhor vê o luxo ao seu redor e o chama de poder. Eu vejo o caráter do meu neto, a lealdade do meu filho, a força da minha nora, o amor que nos une. E eu lhe afirmo, com a certeza dos meus 80 anos, que o senhor, com todo o seu ouro, é o homem mais miseravelmente pobre que eu já tive o desprazer de conhecer. As minhas últimas palavras pairaram no ar, suspensas no silêncio atordoado da sala de jantar. Pareciam ter uma existência física, pairando sobre a mesa como uma névoa densa que sufocava a todos. O rosto de Maurício passou por uma transformação grotesca. A cor rosada do vinho e da arrogância esvaiu-se, deixando para trás uma palidez serosa, a cor do gesso. O sorriso congelado derreteu numa careta de choque e humilhação. Seus olhos, antes faiscantes de zombaria, agora estavam vazios, opacos. Ele tentou abrir a boca para dizer algo, talvez uma desculpa, talvez uma negação, mas nenhum som saiu. Sua garganta se fechou. Lentamente, como um homem que envelhece subitamente 50 anos, ele desabou de volta na cadeira. O corpo, a taça de cristal em sua mão tremeu e ele a pousou na mesa com um baque surdo. Ele não era mais o centro das atenções. Era um fantasma, um intruso em sua própria festa. Seus amigos, os outros que riram das suas piadas cruéis, agora o olhavam com uma mistura de pena e desprezo, afastando sutilmente suas cadeiras, quebrando o círculo, isolando-o na ilha da sua própria vergonha. A festa, para eles, havia acabado de uma forma desastrosa. Mas para a minha família, a verdadeira celebração estava apenas começando. O primeiro a se mover foi meu filho. Neymar pai se levantou, mas não com a fúria de antes. Ele contornou a mesa, seus passos pesados ecoando no mármore. Ele não olhou para Maurício. Ele não olhou para ninguém. Seus olhos estavam fixos em mim, e neles havia um oceano de emoções que eu nunca tinha visto. A dor do arrependimento por não saber, a imensidão da gratidão, o peso de um amor que finalmente compreendia em sua totalidade. Ele parou na minha frente, este homem gigante, este leão que enfrentava o mundo. E então, ele fez algo que chocou a todos mais do que as minhas palavras. Ele se ajoelhou. Ali, no chão frio de mármore, diante de todos, ele se ajoelhou e abraçou as minhas pernas, enterrando o rosto no meu colo. E eu senti seus ombros sacudirem enquanto ele chorava. Não um choro de raiva, mas um choro de filho. Um choro que pedia perdão sem precisar de palavras. Eu, com as mãos trêmulas, afaguei seus cabelos, o mesmo gesto que fazia quando ele era um menino que caía e ralava o joelho. Tá tudo bem, meu filho. Eu faria tudo de novo, sussurrei, a voz embargada. Nadine já estava ao meu lado, as lágrimas escorrendo por seu rosto lindo, mas ela sorria. Um sorriso de pura admiração.
O Senhor é a nossa rocha, meu pai. Ela disse, beijando a minha mão. O Senhor é a prova de que a fé move montanhas e constrói sonhos. Em seguida, o som mais importante da noite. O som de uma cadeira se arrastando do outro lado da mesa. Meu neto, Juninho, estava de pé. Ele não correu, ele caminhou. Deu a volta na longa mesa com a mesma calma e propósito com que caminha em direção à bola, para bater um pênalti decisivo. O mundo pareceu parar para vê-lo andar. Os convidados, os garçons, todos prenderam a respiração. Ele passou por Maurício como se o homem fosse invisível. Seus olhos, que antes queimavam de fúria, agora estavam cheios de uma emoção nova, uma compreensão profunda que o amadureceu 10 anos naquele instante. Ele parou ao lado do pai ajoelhado e me olhou para o meu rosto, para a minha roupa simples, e então seu olhar desceu para as minhas mãos, que ainda repousavam na cabeça do seu pai. Lentamente, ele se ajoelhou também. Ao lado do pai, ele pegou a minha outra mão entre as suas. As mãos dele, fortes, cuidadas, as mãos que valiam milhões, envolveram a minha, grossa, deformada pelo trabalho. Ele virou a minha mão, olhou para a palma, para os calos, para as veias saltadas, como se estivesse lendo um mapa sagrado. Ele levantou a minha mão até seu rosto e a beijou. Um beijo reverente, cheio de uma devoção que fez meu coração velho quase parar. E então ele ergueu os olhos para mim, as lágrimas transbordando. Vô, ele começou, a voz um sussurro rouco. Tudo isso aqui. Ele olhou ao redor para o luxo, para as pessoas. Cada chuteira que eu calcei, cada troféu na estante, cada grito de gol. É tudo seu. Nasceu tudo aqui, ele disse, apertando a minha mão com força. Nessa mão. Mas eu não sabia. Eu só estava aguardando para o Senhor. Me perdoa por não ter sabido antes. Aquelas palavras foram a minha absolvição. Foram a escritura da minha vida, o reconhecimento de cada sacrifício. Naquele momento, naquela sala de jantar de um palácio que de alguma forma eu ajudei a construir, eu era o homem mais rico do mundo. O jantar de Natal tinha sido arruinado, mas a nossa família tinha sido salva. A casca de superficialidade que a fama e o dinheiro haviam criado ao nosso redor foi quebrada, e o que restou foi o núcleo, a nossa verdade. O amor puro e incondicional que nasceu num barraco e que nenhuma riqueza ou humilhação poderia destruir. Maurício e seu grupo se levantaram e saíram em silêncio, como ladrões na noite, sem se despedir. Ninguém notou. Ninguém se importou. O resto dos convidados, os amigos de verdade, os parentes que nos amavam, nos olhavam com um respeito e um carinho que aqueciam a alma. A festa havia se transformado num velório da mentira e numa celebração da verdade. E ali, de pé, amparado pelos 2 homens da minha vida de joelhos aos meus pés, e pelas 2 mulheres da minha vida ao meu lado, eu soube que o meu segredo não tinha chocado a todos. Ele tinha libertado a todos. O tempo pareceu congelar naquele abraço de 3 gerações. Eu, de pé, amparando o peso do choro do meu filho e do meu neto ajoelhados aos meus pés. O lustre de cristal acima de nós parecia ter perdido o brilho, ofuscado pela luz crua e humana que emanava daquele nó de corpos e almas. Ninguém na sala ousava se mover ou falar. O que era para ser um jantar de Natal opulento e social havia se transformado em algo muito mais sagrado. Um altar de família. Foi a voz de Nadine, que, como sempre,
nos guiou para fora daquele transe emocional. Com uma serenidade que só as grandes matriarcas possuem, ela pousou a mão no ombro do marido e do filho. Levantem-se, ela disse, a voz suave, mas firme. Ajoelhar só para Deus. Para o seu pai e para o seu avô, o que vocês devem dar é a honra de olhá-lo nos olhos. Os dois se ergueram, os rostos marcados pelas lágrimas, mas os olhos brilhando com uma nova luz. Meu filho me abraçou, um abraço de urso, forte, que estalou as minhas costas e sussurrou no meu ouvido. O Senhor me deu a vida 2 vezes, meu pai. A primeira quando eu nasci, e a segunda, esta noite, quando me lembrou quem eu sou. Em seguida, Juninho me abraçou. Foi um abraço diferente, não de desespero, mas de uma ternura reverente. Ele me segurou como se eu fosse feito de vidro, e senti o seu coração batendo acelerado contra o meu peito. A noite poderia ter acabado ali, naquele clímax de emoção. Mas Nadine, com sua sabedoria, sabia que precisávamos continuar, que precisávamos transformar a dor em celebração. Ninguém vai embora, ela anunciou para os convidados que restaram, os amigos de verdade. A ceia de Natal começou agora. Hoje não celebramos apenas o nascimento de Cristo. Celebramos o nascimento da nossa história, graças a este homem aqui. E apontou para mim. O que se seguiu foi a noite de Natal mais verdadeira da minha vida. A atmosfera de formalidade e ostentação se desfez como fumaça. Os garçons foram dispensados. Nós mesmos nos servimos. As pessoas se sentaram onde quiseram, algumas no chão, outras nas poltronas. E a conversa mudou. Ninguém mais falou de negócios ou de viagens. As pessoas queriam ouvir histórias. Queriam saber da nossa vida, da nossa luta. E eu, que antes me sentia um peixe fora d'água, me tornei o centro, o contador de causos. Contei sobre a vez em que o Juninho, com 8 anos, quebrou a janela da vizinha com um chute e eu tive que passar o domingo inteiro consertando o telhado dela para pagar o prejuízo. Contei sobre os campeonatos de várzea, sobre a lama, sobre a alegria de dividir um sanduíche de mortadela como se fosse um banquete. E a cada história, eu via o respeito crescer nos olhos das pessoas. E mais importante, via o orgulho nos olhos da minha família. Mais tarde, quando a casa já estava quase vazia, Juninho me puxou para um canto, perto da árvore de Natal que agora parecia mais bonita, mais real. Ele se sentou no chão, aos meus pés, e me fez contar a história da venda da casa de novo, com todos os detalhes. Ele queria saber a cor das paredes, o cheiro do quintal, o nome do homem para quem eu vendi. Ele estava gravando cada palavra na alma. Vô, ele me disse, a voz séria. Aquela casa. O senhor sabe onde ela fica, né? Eu vou comprar de volta. Vou comprar a rua inteira se precisar. Vou construir lá a casa mais bonita do mundo e vai ser sua. E na frente vou colocar uma placa de ouro dizendo: aqui começou tudo. Eu sorri e neguei com a cabeça. Não, meu filho, você não entendeu. Aquela casa não era feita de tijolos. Era feita de amor e sacrifício. E ela não foi destruída. Ela foi transformada. Ela está aqui, hoje, nesta sala. Está em cada conquista sua. Você não precisa me dar uma casa. Você já me deu o mundo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas segurando a minha mão. E eu soube que ele havia entendido. Aquela noite de Natal foi há alguns anos, mas ela nunca terminou para mim. Ela redefiniu tudo.
A dinâmica da nossa família se aprofundou. O respeito que meu filho e meu neto já tinham por mim se transformou em uma devoção terna. Eles me ligam todos os dias. Nenhuma decisão importante é tomada sem antes ouvirem a opinião. Os amigos como Maurício desapareceram, varridos pela ventania da verdade, e o nosso círculo se tornou menor, mas infinitamente mais forte. E eu? Eu encontrei um novo propósito para a minha velhice. Eu sou a memória. Eu sou a âncora. No meio do turbilhão de fama, dinheiro e pressão que cerca a vida do meu neto, eu sou o ponto de calma, a lembrança constante do que é real e do que importa. O segredo que eu revelei não chocou a todos pela história da venda de uma casa. Chocou porque, numa noite dedicada ao materialismo e à ostentação, alguém teve a coragem de falar sobre o preço real das coisas. E o preço dos sonhos, meus amigos, não se paga com dinheiro. Paga-se com pedaços da vida. E eu hoje, aos 80 anos, olhando para trás, vejo que não perdi nada. Eu investi. Fiz o único investimento que tem retorno garantido e juros eternos. Eu investi no amor. E o resultado está aí, para o mundo inteiro ver, correndo num gramado verde, com um sorriso no rosto e o nome da nossa família nas costas.